E aí, gurizada, eu sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, e esse é o curso de Programação Estruturada em C. Esse aqui é o último vídeo que demonstra o conteúdo de arquivos, tá? Tem acho que são 4 vídeos anteriores a este nesta playlist, que você deve assistir antes de assistir esse. E nós estamos vendo aí funções de leitura e escrita, né? De arquivos, vimos função para ler e escrever caractere, fputc, fgetc. Funções para ler e escrever strings, getS, putS, fputS, fgetS. E agora nós vamos ver as funções printf e scanf para arquivos. Né? Então, vamos lá. Bueno, as funções de leitura escrita em arquivos com fscanf e fprintf são, na minha opinião, as mais fáceis, porque elas são absolutamente iguais às funções de printf e scanf, né, que vem do mesmo nome. Então, veja, aqui neste slide aqui eu tenho o exemplo da função fprintf, tá? Que vai escrever num arquivo. Essa função ela é adequada para quando houverem dados mistos para serem escritos em uma mesma linha no arquivo, ou seja, números de diferentes tipos e strings sem espaço, tá? Então veja aqui, o arquivo aqui dados, permissão de escrita, e aqui vai ser feita a escrita do número x inteiro, que está valendo 2, e do fl float 3.14, tá? A única diferença do fprintf para o printf está no ponteiro de arquivo, né? Então, antes no printf é uma string, e se houverem marcações para variáveis, você vem com a lista de variáveis após a string, então nesse caso x e fl. Se não tiver variáveis para serem escritas nessas marcações aqui com porcento, simplesmente tu não insere, né? E a diferença do fprintf é que antes de vir a string, né, que vai ser printada, vem o ponteiro de arquivo para saber qual é o arquivo que será printado, né? Terá escrito a string, o resto é igual o printf e o fprintf, tá? Só o primeiro parâmetro da função é o ponteiro de arquivo. Bom, então aqui o scanf também é muito parecido com o scanf normal, tá? Ele também, inclusive a parte do e-comercial, então aqui será lido de um arquivo, o scanf serve para ler, portanto o arquivo tem que ser aberto com permissão de leitura. O scanf vai ter aqui neste exemplo o ponteiro de arquivo, qual arquivo será lido, um inteiro, um float, e esse inteiro e esse float são as variáveis x e fl, que usam a mesma notação do scanf, tá? E aí o printf mostrar na tela como é que faz. Então não tem muito o que dizer aqui, porque tu já conhece printf e scanf, se está assistindo esse vídeo, portanto, tu também conhece fprintf e fscanf, tá? Só tem que ter cuidado de abrir o arquivo adequadamente. Então, aqui no código, tá? Vou dar um pause para parar aqui. No meu main aqui eu tenho a última demonstração, que é o printf scanf, né? Tudo que vem para trás aqui nesse código já foi mostrado nos vídeos anteriores. E a funçãozinha da demonstração, ela consiste no seguinte: aqui eu tenho dados mistos, tá? Eu tenho uma string, hello world. Aí eu coloquei aqui como nome da variável, usei a convenção W e R, né? Então, string W, aí tem string R. W para escrever e R para ler. Aqui tem o vet W e o vet R, um vetor de inteiros. E o float W e o float R. Bom, como as outras demonstrações, abre o arquivo com permissão de escrita. Primeiro o arquivo trace3, tá? Novamente, vou mostrar que não tem o arquivo 3, só tem o 1 e o 2, né, que são das aulas anteriores.
Esse código está disponível no meu GitHub, lembrando. Teste para ver se abriu o arquivo corretamente. E aí vai escrever os dados no arquivo. Aí eu vou escrever o quê? Eu vou escrever uma string, que é o hello world. Aí eu vou dar uma tabulação, que é um espaço um pouquinho maior. Vou escrever o inteiro, um inteiro do vetor. Um inteiro qualquer aqui do vetor. Mandei escrever o da posição 0. E vai escrever um float com duas casas depois da vírgula. Tá? Que é esse 5.5. Na linha seguinte, vou escrever duas linhas. Antes de seguir, ó, uma quebra de linha explícita, tá? Contra a barra N. Na linha seguinte, eu vou formatar, colocando teste underline. Repara que meu hello world tem um underline também, porque se tu for ler strings com a função fprintf, tem função apropriada para isso, tá? Que é ler strings, ler caracteres, você usa fgetc e fgets para escrever putS e putc. Então, se tu for, por acaso, tiver a oportunidade de utilizar strings aqui com um par printf scanf, cara, coloca o underline, tá? Porque no momento que encontrar um espaço, a função vai se perder, tá? Essa função aqui, esse par é melhor para lidar com números, de fato, tá? Dados numéricos. Mas aqui no exemplo está cabendo. Então, coloquei teste underline e a string hello world. Outra posição do vetor para escrever no inteiro. Separação, estou usando tabulação. E o float eu dei uma modificada só para vir um outro float aqui. Tá? Vai fechar o arquivo. Vai aparecer um arquivinho aqui nessa pasta. Diretório. E aí vou ler o arquivo e vou apenas verificar. Tá? Vou fazer a leitura com scanf da string sem e-comercial. Os motivos. Se tu está assistindo esse vídeo, tu sabe que a string é um vetor de caracteres, portanto, vai ser lido tudo aqui, é o ponteiro para o início do vetor de caracteres. Vou ler uma posição aqui do vetor, a posição 0, tá? Fazer um scan e guardar no vetor de R, lembrando que todos os underlines R estão vazios, aqui na declaração. Vazio não, né? Não foram inicializados. E lendo aqui um floatzinho, guardando no float e printando. Vou printar aqui o que foi lido em ambas as linhas, tá? Só que eu estou utilizando variáveis diferentes para que tu possa ter certeza que de fato eu estou escrevendo e depois lendo, tá? Makeproc ./proc, tá? Então, bueno, aqui eu tenho, foi escrito na primeira linha Hello World, escrito pelo printf, né? Aqui no terminal eu estou vendo Hello World, número 1, este 1, e o número 5.5. E esse printf aqui normal, esse printf no terminal, está sendo feito após o scanf. Então, aparentemente, tudo funcionou lá no meu arquivo, tá? Ó, mesmo fazendo essa formatação aqui no fprintf, como não tem espaços, o fscanf conseguiu ler teste hello world como uma string única, né? Montada, desenhada aqui no printf, no fprintf anterior. O inteiro 2 e o float 2.75, que foi o que eu botei lá, tá? Olhando o arquivo, Sublime, é exatamente o conteúdo que tem no arquivo, certo? Bom, seguindo, tá exatamente o que tem aqui no meu arquivo, é o que foi printado, tá? Se eu modificar aqui as saídas, né? Os conteúdos, né? Teste. E aqui botar um número qualquer, tá? Se eu botar outros números e rodar isso aqui de novo,
Agora eu vou deixar aqui o arquivinho aqui. Prog. Ponto barra prog. Eu terei outros números, outras saídas aqui, tá? Troquei string para teste, 9, tá? Então, é assim que se usa essa função. Printf, scanf não tem muito segredo, mas por que não é recomendado para string, ó? Se eu colocar aqui, tu já viu que funciona, né? Essa estrutura que está lá para teste. Mas se eu tirar o underline aqui, vou colocar aqui, teste, espaço. Tirei o underline e botei um espaço. Então, isso aqui tende a dar problema, mesmo que não seja uma tabulação. Ó, já se perde aqui no finalzinho, tá? No arquivo tu pode ver, ó, tem teste, espaço, exclamação. Tabulação, número 9, tabulação 146. Só que aí, e embaixo, ok, também foi adequada. No arquivo, quando foi escrito, tá tudo certo. O problema é que quando foi ler desse arquivo aqui, ele encontrou uma string com espaço. A função fscanf. E aí perdeu a formatação completamente, ó. Veio aqui por terminal um conteúdo diferente que está no arquivo. E aí complicou tudo. Por isso que eu digo que não é o par de funções mais adequado para lidar com strings, embora seja possível. Porque tu tem que ter esse cuidado, tá? Então, basicamente é isso. Printf, scanf, não tem muito o que dizer. Não sei porque eu falei 12 minutos. Bom, muito obrigado e depois vão vir alguns exercícios. Valeu!